Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar para vocês desse instrumento que eu tenho em mãos, que é o micrômetro. O micrômetro é um instrumento que foi concebido por Jean Louis Palmer em 1848 e ele tem esse nome justamente por poder fazer medições com resolução da ordem de dezenas até unidades de micrômetro, tá ok? Então, da ordem de centésimos ou de milésimos de milímetros, tá? Esse micrômetro que eu tenho em mãos aqui especificamente é um micrômetro que a gente vai medir na ordem de centésimos de milímetros, porque ele tem resolução de 0,01 milímetro, ou seja, 1/100º de milímetro, ou 10 micrômetros, tá ok? Mas a gente tem outros micrômetros que a gente tem uma resolução mais baixa ainda. São micrômetros que a gente tem, além do tambor, que é essa parte móvel aqui, a gente tem o nônio também. Nônio similar ao que a gente tem no paquímetro. O micrômetro sem o nônio a gente já consegue uma resolução interessante. Então, vamos entender que antes de entender o princípio de funcionamento do micrômetro, as partes desse instrumento, que aí com certeza vai facilitar um pouquinho para a gente entender o funcionamento dele. É o seguinte, essa parte que eu estou segurando aqui, ó, esse arco, é um arco em material isolante, um material cerâmico, justamente para evitar ou minimizar dilatação térmica e, nesse sentido, influenciar no resultado da medição. Nesse arco, a gente tem aqui um contato fixo, tá? E, lógico, a gente tem uma face de medição aqui, desse contato fixo, e a gente tem esse outro contato, que a gente diz que é um contato móvel, porque ele é um fuso. Como assim? O fuso é um eixo que tem uma rosca, tá? Para quem não sabe. Então, internamente aqui ele tem uma rosca, e essa rosca está caminhando dentro de uma porca ali dentro. Essa porca está posicionada dentro dessa parte aqui que a gente chama de bainha ou cilindro. Essa parte móvel que caminha junto com o fuso e que tem essa escala aqui circular, né? Vamos dizer assim que é uma escala relacionada ao movimento de rotação, ao movimento angular, digamos assim, né? Essa parte móvel a gente chama de tambor, tá? E aí a gente tem uma parte aqui que é recartilhada que a gente pode usar para abrir o instrumento, beleza? Mas a gente tem aqui também essa outra parte aqui que a gente chama de catraca, também tem um recartilhado. A catraca ela tem um sistema interno aqui, vou fechar primeiro mais um pouco aqui. Se eu pegar para medir a espessura dessa parte aqui, ó, colocar aqui dentro do instrumento e fechar, quando eu fecho com a catraca, na hora que ele dá uma determinada força de contato, ela começa a girar em falso. Então é interessante utilizar a catraca, tá? Para fechar o instrumento. Para abrir a gente pode abrir por aqui, porque se eu fecho aqui, eu vou ter uma influência da minha força, né? Então de operador para operador você vai ter um resultado diferente. Aqui não, eu sempre vou fechar o instrumento com uma força constante, beleza? Além dessas partes que eu comentei, né, a gente tem aqui uma trava que quando eu paro o instrumento numa determinada posição, eu posso travar ele aqui, aí eu não consigo girar ele, e aí facilita para a gente fazer a leitura, beleza? Então vamos abrir o instrumento mais um pouco aqui para a gente dar uma olhadinha aqui na escala do instrumento. Então aqui na bainha, a gente pode chamar de bainha ou cilindro essa parte, a gente vai observar que a gente tem uma escala aqui, ó, e cada uma dessas divisões acima dessa linha aqui central da bainha é de 1 milímetro. Então aqui é 5 milímetros, tá? Então aqui é 1, 2, 3 e 4. Aqui é 10 milímetros. Mas eu percebo que abaixo dessa linha eu tenho outras divisões aqui, ó. E essas divisões estão no meio das divisões de 1 milímetro, ou seja, são de meio milímetro. Perfeito? Então, a resolução da escala principal, ou seja, a menor medida que eu consigo fazer, se eu tivesse só essa escala aqui, seria de meio milímetro, tá? E o que seria interessante aqui no micrômetro? Interessante é que essa resolução da escala principal, de meio milímetro, ela coincide com o passo do parafuso e, logicamente, da porca que a gente tem aqui. Na verdade, não é um parafuso, né? É um fuso. O passo da rosca desse fuso e da porca. Então, isso significa o seguinte, ó, eu vou colocar aqui o meu tambor nessa escala angular com o zero dele coincidindo com a linha aqui da escala principal. Se a gente observar aqui, a gente está exatamente em 12 milímetros, tá? Quando eu dou uma volta completa, eu vou dar uma volta abrindo o instrumento,
eu vim aqui para 12,5. Fica um pouco difícil de ver por causa da iluminação aqui da sala, mas percebam que a linha do meio agora está coincidindo aqui, ó, com o limite da nossa parte móvel que a gente chama tambor. Antes ele estava certinho em cima do 12, que é aqui em cima, tá? Então eu dei uma volta completa e desloquei o meu tambor axialmente em meio milímetro, tá? Então a resolução do instrumento, da escala principal do instrumento, coincide com o passo do fuso. E a partir desse passo é que a gente vai conseguir calcular a resolução do instrumento. Percebam que aqui, ó, nessa escala móvel, eu tenho 50 divisões. Por quê? Que 0, depois 5, 10, 15, 30, 40, 45, e aí o 50 coincide com 0, tá bom? Então, se eu tenho 50 divisões, o que acontece? A gente transforma esse movimento circular de 360 graus, que desloca essa parte móvel aqui axialmente em meio milímetro, numa escala graduada. E aí, nesse sentido, se eu tenho 50 divisões e eu tenho meio milímetro de deslocamento, quando eu divido meio milímetro por 50, eu tenho 0,01 de resolução desse instrumento. Ou seja, cada tracinho nessa escala aqui do tambor, cada divisão nessa escala do tambor, equivale a 1/100º de milímetro, ou 10 micrômetros, tá ok? Então, basicamente é isso, o princípio de funcionamento do micrômetro. Mas agora eu vou fazer aqui para vocês uma demonstração com uma animação aqui didática do instrumento, com ilustrações, o cálculo da resolução e reiterando esse princípio de funcionamento do instrumento, a partir do princípio parafuso porca, para ficar mais claro para vocês, tá bom? Então, pessoal, só para ficar claro aqui sobre o funcionamento do micrômetro, aqui eu tenho um corte de um micrômetro. Internamente a gente entende aqui o que é o fuso mais claramente, ó, que esse eixo ele tem rosca internamente e esse fuso ele está ligado aqui ao tambor. Então, se a gente gira o tambor, o fuso logicamente gira junto e na parte fixa, que é a bainha ou cilindro, a gente tem uma porca aqui, né? Então, esse fuso gira dentro dessa porca. E assim como num parafuso, o fuso, quando a gente dá uma volta completa, né? Então, se você gira esse fuso 360 graus, o parafuso ou o fuso vão se deslocar dentro da porca numa distância que é igual ao passo, que é basicamente a distância entre dois filetes, tá? E no micrômetro, o passo é igual à resolução da escala principal, que no micrômetro que eu estava mostrando para vocês agora há pouco é de meio milímetro. Igual nesse micrômetro que a gente tem aqui, ó. Esse micrômetro, na verdade, aqui é uma animação, né, didática, mas ele tem exatamente a mesma resolução do micrômetro que a gente estava mostrando ali. Se a gente observar aqui, ó, na escala principal, né, cada divisão aqui da parte de cima é de 1 milímetro e embaixo eu tenho divisões intermediárias, portanto de 0,5. Então a resolução do micrômetro é calculada da seguinte forma: a resolução da escala principal dividido pelo número de divisões do tambor. E recordando que a resolução da escala principal é igual ao passo, né, do parafuso ou do fuso que a gente tem internamente. Tá? Então para esse micrômetro que a gente observa aqui, ó, que é uma ampliação dessa parte que está aqui embaixo. Eu posso observar que a resolução desse instrumento é 0,5, que é a resolução da escala principal, dividido pelo número de divisões do tambor, que é 50, dá 0,01 milímetro. Ou, de outra forma, 10 microns, tá? Então, com esse micrômetro, eu consigo trabalhar com uma resolução da ordem de dezenas de microns, ou da ordem de centésimos de milímetro. É um valor muito baixo, então a gente consegue medir com bastante precisão. Beleza? Então, pessoal, uma vez que a gente já entendeu o princípio de funcionamento do micrômetro, como calcula a resolução do instrumento, vamos fazer algumas medições aqui com o instrumento, tá? Eu vou começar medindo aqui, ó, a espessura dessa base, dessa peça aqui, ó. Então, olha só, já está posicionada aqui dentro, só falta eu apertar o instrumento, dar contato melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou girar a catraca aqui, tá? Pronto, tem contato, ó. Beleza? E agora eu vou fazer a leitura com vocês. Vamos pegar uma lapiseira aqui para tentar apontar aqui qual que é a leitura na escala principal. Observem que aqui seria 1 milímetro, 2, 3. Aqui, como que eu sei se já está aparecendo
o tracinho do meio depois do 3 ou não. Está aparecendo, né? Mas sempre que eu ficar na dúvida, eu vou olhar se o 0 aqui do tambor já passou, já está embaixo da linha média aqui ou não. Nesse caso está. Então, a leitura da escala principal, ela é simplesmente a leitura do que está sendo revelado aqui pelo tambor, o que o tambor não está tampando. Então, 3,50, 3,5 milímetros, tá? E agora eu tenho que fazer a leitura da escala do tambor. Então, eu vou contar qual tracinho aqui, ó, o número do tracinho da divisão que está coincidindo com essa linha da escala principal. Aqui seria 10, 11, 12. E vou pegar esse número, o valor desse tracinho, e multiplicar pela resolução do instrumento, que é 0,01. 12 vezes 0,01 dá 0,12. E vou somar isso com a leitura da escala principal. Então, 3,50 mais 0,12 dá 3,62 milímetros. Esse seria o valor dessa leitura, tá bom? Olha só, agora eu vou medir aqui a espessura dessa peça aqui, ó, a espessura dessa parte mais alta mesmo, não a espessura desse rasgo aqui não, tá bom? Então, eu vou pegar o micrômetro. Nesses casos, como que eu manuseio o instrumento? Eu costumo fazer dessa forma aqui, ó. Seguro o micrômetro aqui com esses dois dedos, mindinho e o anelar, e apoio aqui com a palma da mão, pressionando, e aí eu tenho dois dedos para segurar a peça aqui e posicioná-la entre as faces de contato, beleza? E aí a minha outra mão eu vou utilizar aqui para fechar a catraca. E aí eu fecho a catraca, pronto, eu vou dar zoom aqui. O zoom ele está numa distância menor para a gente conseguir fazer a leitura e não ter dúvidas no resultado, mas está o contato certinho, tá? Então, aproximei bastante aqui, tá, pessoal? Para a gente conseguir fazer a leitura, vamos lá. Na escala principal, 5, 6, 7, 8. Já apareceu aqui o meio ou não? Apareceu sim, o tracinho tá dando para a gente ver aqui. É até difícil de apontar com a lapiseira, mas eu sei pelo 0 aqui, tá? Que já está abaixo dessa linha aqui. Então, a leitura na escala principal é 8,5, 8,5, 8 milímetros e meio. E aí eu vou pegar qual traço da escala do tambor está coincidindo aqui com a linha central da escala principal. É o sétimo traço, tá? 5, 6, 7. Então, 7 vezes 0,01 dá 0,07. Então, o resultado da leitura é 8,57 milímetros, tá ok? Para finalizar, pessoal, vamos fazer aqui alguns exercícios de leitura utilizando aqui alguns prints, né, que eu peguei aqui do simulador de micrômetro do professor Stefanelli. Ele fica mais didático porque com o instrumento, da forma que eu estou filmando, né, tem a questão da iluminação que atrapalha um pouco e aqui a gente pode ver com clareza e focar apenas no aprendizado da leitura, beleza? Então é o seguinte, ó, eu sempre vou fazer a leitura da escala principal e a leitura do tambor e somar os dois resultados, tá? Recordando, a leitura da escala principal vai ser o que aparece aqui na bainha do instrumento revelado pelo tambor, ou seja, o que o tambor não está tampando é a leitura da escala principal. Então aqui eu vejo que tem um resultado maior que 4 milímetros, então eu tenho 4 milímetros na escala principal, beleza? E a leitura do tambor, eu vou pegar aqui qual a divisão do tambor coincide com a linha central aqui da escala principal, nesse caso é a 15ª divisão, tá? E vou multiplicar isso pela resolução do instrumento, tá? Então 0,15 milímetros seria aqui a leitura do tambor. Portanto, o resultado da medição é 4,15 milímetros, beleza? Vamos para um segundo exemplo. Nesse exemplo aqui, a leitura da escala principal, eu percebo que eu tenho 17,5 milímetros aparecendo aqui, tá? Então, essa é a leitura da escala principal, 17 milímetros e meio. E a leitura do tambor, eu percebo que é o 42º traço aqui, coincidindo com a linha aqui da escala principal, tá? Então, eu vou somar aqui 0,42 milímetros. E o resultado da medição é 17,92 milímetros, beleza? Vamos fazer um terceiro exercício de leitura. Neste exercício, a leitura da escala principal é 11 milímetros, tá? E a leitura do tambor é 35, 36, 37, 38 vezes 0,01 dá
0,38 milímetros, portanto o resultado da medição é 11,38 milímetros, beleza? E para finalizar, nesse exercício eu percebo que não foi revelado nem meio milímetro, nem a primeira divisão aqui da parte de baixo, que seria meio, né, foi revelado. Então na escala principal eu tenho 0 milímetros, tá ok? Então a leitura é só aqui do tambor, beleza? Então 0,36, ó, 36º traço, coincidindo ali com a linha da escala principal. Esse é o nosso resultado da medição, 0,36 milímetro. Então, pessoal, sobre o micrômetro seria isso, tá? Esse é um micrômetro mais simples para medir espessura. Nós temos micrômetros específicos para medir diversas geometrias, tá? Para medir dentes de engrenagens, para medir diâmetro interno, para medir espessura da parede de tubo, tá? Outros tipos de micrômetro. Eu tenho também os micrômetros com nônio. No futuro eu pretendo fazer mais vídeos, né? Mas esse ano eu vou parar por aqui, o ano já está terminando. E espero que vocês tenham compreendido o mecanismo de funcionamento do micrômetro, as partes do instrumento e como fazer a leitura nesse instrumento, que é super simples, mas que nos dá uma precisão interessante devido à baixa resolução do instrumento. Então por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.